Vou pôr aqui, pronto. Então, nós vamos passar ao nosso estudo nesta noite, e hoje eu quero falar com vocês sobre o tema O Cristão e a Palavra de Deus. Esse é o nosso tema que nós vamos estar abordando nesta noite, ok? Então, esse é o tema que nós vamos estar tratando com vocês. Eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus lá na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, versículo 15, quando ele nos lembra uma verdade que é assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, sobre esse tema que nós vamos falar. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos assista com tua graça, que o teu Espírito possa iluminar as nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a tua vontade para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a tua direção e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que o cristão é alguém que desfruta de um relacionamento vivo e real com Cristo Jesus, né? Então, nós somos chamados para desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, onde nós podemos estar continuamente na sua presença. Aliás, o Senhor Jesus Cristo convoca os seus discípulos, e isso que nós vemos no Novo Testamento, para que eles estejam com ele. Então, ele nos convida a um relacionamento, e um relacionamento que seja vivo, real, íntimo e profundo com ele, para que, de fato, nós possamos aprender das verdades provenientes do próprio Cristo. Então, nós percebemos que o cristão que desfruta desse relacionamento com Cristo, esse relacionamento que é vivo e real, ele também entende que ele precisa perseverar na fé. E como é que ele vai perseverar na fé? Amando, lendo, estudando e meditando nas Escrituras Sagradas. Então, o Salmo 119, no versículo 159, vai dizer: considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Então, ele aqui claramente coloca aquilo que nós dissemos anteriormente, que nós vamos perseverar na fé à medida que nós amamos a leitura da palavra de Deus, à medida que nós vamos lendo, estudando e meditando naquilo que Deus nos diz em sua palavra, né? Eu creio que essa verdade, essa compreensão de que a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela é um meio de graça, um instrumento que Deus nos dá para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Então, eu creio que isso nós não temos problemas. É que muitas vezes nós temos dificuldades em colocar em prática essa verdade. É muito fácil falar da necessidade que o crente tem de ter comunhão com Cristo e, consequentemente, comunhão com a palavra, do que viver essa realidade. Mas é uma necessidade que nós temos. E o nosso objetivo nesta noite é enfatizar a necessidade de ler e estudar a palavra de Deus e até mesmo dar algumas dicas com relação a essa leitura, para que, de fato, nós possamos chegar à maturidade. Num outro momento, numa ocasião, eu já disse isso na igreja, eu declarei o seguinte: tornamos-nos cristãos a partir de um encontro real e pessoal com Cristo, que nos faz novas criaturas, a fim de que, de fato, amoldemos o nosso viver à vida de Cristo.
né? Nós somos chamados para sermos como Jesus é. Sem esse encontro com este Cristo, é impossível ser cristão. Se, como discípulos, os cristãos devem ser como Jesus é, então é imperativo que conheçamos a Jesus. E esse conhecimento, ele tem que ser um conhecimento pessoal, íntimo. É impossível ser como Cristo e nos conformarmos ao caráter de Jesus se nós não o conhecermos, se nós não andarmos com ele. É a maneira que a gente conhece alguém, é convivendo com esse alguém, né? É andando com ele, tendo essa intimidade, né? Obviamente, não andamos, falamos e passamos tempo com Jesus nos mesmos moldes dos discípulos do primeiro século. Nós não temos a presença física de Jesus conosco. Contudo, é necessário que convivamos com ele para sermos seus discípulos. E esta convivência real e pessoal com Jesus é possível hoje por meio das Escrituras Sagradas, né? O Senhor Jesus Cristo mesmo vai dizer: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, se nós queremos conhecer a Jesus, nós devemos andar com ele, e a maneira de andar com Cristo é meditando, lendo, estudando e perseverando no conhecimento das Escrituras Sagradas. Daí a importância, né, de nós termos um tempo com esta palavra, porque o discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, nós devemos examinar os evangelhos com uma perspectiva nova e o coração aberto para moldar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, pelo Jesus verdadeiro, que se revela nas Escrituras mediante a iluminação do Espírito Santo. Então, permanecer na palavra significa que o discípulo deve perseverar e continuar a entender e compreender quem ele é e o seu ensino. E isto se dá, obviamente, por meio das Escrituras Sagradas. Assim, nós devemos apontar para a importância da leitura devocional das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que o primeiro passo em direção à maturidade espiritual, ou seja, a plenitude de Cristo, é a leitura devocional da Bíblia. Na verdade, nós devemos entender e compreender que desejo de ler a Bíblia é um dos primeiros sinais de uma autêntica conversão, né? Observem aí o que diz a palavra de Deus no Salmo 1, que é um salmo que dá introdução a todo o livro dos Salmos, como nós falamos no último encontro. Vai dizer lá no versículo 2: antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o cristão é alguém que tem prazer na palavra de Deus. No Salmo 120, o Salmo 119, versículo 127, nós vamos verificar aquilo que o salmista diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado, né? Então, o salmista expressa a importância que a palavra tem para a sua vida. Então, ele ama, ele deseja, ele tem prazer naquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem. Pedro, o apóstolo, vai dizer aos seus leitores: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, ele lembra-nos que o desejo, a necessidade do cristão é buscar a comunhão com Deus por meio desta palavra. Então, a leitura das Escrituras Sagradas deve ser uma leitura devocional. O que eu estou dizendo com uma leitura devocional? Ela deve ser motivada, orientada e suprida sobrenaturalmente em amor. Não é algo mecânico, mas é algo sobrenatural, onde, ao estudarmos a palavra de Deus, nós nos encontramos com o próprio Cristo, que se revela nestas Escrituras, né? O reverendo Misael, pastor lá da igreja de Rio Preto, ele faz uma colocação interessante. Ele diz assim: há quem diga que o cristão deve separar momentos para a leitura devocional e outros para o estudo ou interpretação da Bíblia, como se fosse correto, em certas ocasiões, abordar a Escritura apenas tecnicamente, sem devoção. E ele completa: toda aproximação da Escritura, seja para leitura, estudo ou desenvolvimento de materiais de ensino, deve ser amorosa, cheia de afeto e reverência e devocional, né? É interessante essa colocação que ele nos traz, porque às vezes a gente ouve, principalmente de alguns pastores, dizendo: não, o tempo que eu tenho com a Bíblia na minha devocional é diferente do tempo que eu estudo para preparar o sermão. Não deve ser assim. A nossa aproximação da Bíblia deve ser na tentativa de ser transformado por esta mesma palavra, de poder ter um encontro real com Cristo e ser impactado, seja na preparação de um sermão, de um estudo, ou seja simplesmente para a sua vida espiritual, o deleite da sua da sua vida espiritual, né? É interessante que isso a gente deve estar atento, porque uma pessoa, ela pode ler a Bíblia todos os dias e ainda assim afastar-se de Deus. E mais, enredar-se no pecado. Por que isso acontece? Porque ele faz a leitura da Bíblia de uma forma mecânica, ou seja, sem o devido fervor e sem a devida devoção. Às vezes as pessoas vão ler a Bíblia apenas por um desencargo de consciência, para dizer: eu li a Bíblia, né? E não deve ser assim. Nós devemos encarar a leitura das Escrituras com um encontro com o próprio Deus, e onde nós desejamos estar com Ele para sermos transformados e impactados pela sua presença e pelo ensino que Ele nos traz por meio da palavra de Deus. Então, na verdade, todos os hábitos religiosos podem se tornar apenas máscaras se não forem acompanhados de uma motivação correta e um intenso sentimento de humildade e dependência de Deus. Essa é a grande verdade. Nós devemos nos apresentar humilde o suficiente para permitir que Deus nos fale ao nosso coração e transforme a nossa vida, e onde nós dependemos da sua ação para que Ele nos transforme e nos abençoe com a meditação, com a reflexão, com a compreensão das verdades que Ele nos traz em sua palavra. Então, dentro dessa perspectiva, são três aspectos ou três características que nós precisamos destacar: o lugar,
tempo e metas. Então, vejam só, é preciso que nós tenhamos um lugar para o desfrute da palavra de Deus. Nós precisamos criar o nosso local de comunhão, né? Então, vejam só, o Senhor Jesus Cristo nos recomenda lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, em secreto, né? Ele nos ensina que nós devemos orar em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto. Ainda que o contexto original desta passagem refira-se à prática da oração, nós precisamos compreender que para o judeu não existe uma oração separada do estudo, da leitura e da meditação das Escrituras Sagradas. Então, para a mentalidade judaica, para o judeu do primeiro século, estava enraizado. Então, é preciso que nós tenhamos também um local adequado, apropriado, onde nós possamos desenvolver essa intimidade com Deus. Então, pode ser uma sala reservada, até mesmo no local do trabalho. Obviamente que se você fizer isso no local de trabalho, não vai ser no horário do expediente, né? E agora está até mais fácil, porque o nosso local de trabalho está sendo em casa, com essa pandemia toda, né? Então, a gente precisa ter um lugar reservado. Talvez uma boa sombra debaixo de uma árvore, numa praça, seja um local que você reserve para você estar na presença de Deus e meditar na palavra de Deus, ou no seu próprio quarto, um espaço. Você precisa ter um espaço que permita a você a oportunidade de refletir e meditar aqui na palavra de Deus, né? A gente precisa ter esse local. Os puritanos tinham a prática de, quando eles construíam as suas residências, eles criavam um quarto de oração, que era um local apropriado que eles reservavam para estar na presença de Deus, né? Então, nós precisamos ter um local reservado para que a gente possa estar na presença de Deus. Além disso, existe a questão do tempo. Esse é um outro fator determinante. A grande verdade, e mesmo diante da pandemia, trabalhando em casa, todos nós somos muito ocupados. Essa é a grande verdade. Logo cedo começa a correria, que termina tarde da noite. Para todos nós, a vida é complexa, é agitada, né? Agora, esse não é um problema exclusivo nosso, que vivemos no século XXI. Dias cheios e atarefados era a rotina dos crentes dos tempos bíblicos. E se você olhar as biografias de homens como Lutero, Calvino, Jonathan Edwards ou Richard Baxter, que são nomes expoentes da fé cristã ao longo da história cristã, para não citar outros, nós vamos ler a biografia destes homens e nós vamos verificar que eles também viviam apertados e apurados com o tempo, mas eram homens que se dedicavam a estar na presença de Deus e aprendendo a sua palavra. Uma das preciosidades que nós encontramos no Salmo 119 é que ele não apenas elogia a Escritura Sagrada, mas ele indica em estratégias devocionais, né? Por exemplo, lá no Salmo 119, versículo 55, o salmista diz assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Então, durante a noite, ele tinha um momento para estar na presença de Deus. Nos versículos 148 e 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante.
Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. E lá no Salmo 55, nós encontramos o salmista tendo a mesma postura de Daniel. Salmo 55, 17, que diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, aqui o salmista fala de 3 momentos no dia, como Daniel fazia, para estar na presença de Deus e meditando, né? Então, nós precisamos ter um tempo. Eu sei que todos nós somos ocupados, mas eu costumo dizer que para aquilo que é prioritário na nossa vida, a gente arruma tempo na agitação do nosso dia a dia. Não é assim? A gente arruma tempo para aquilo que é prioritário. Deus deve ser a prioridade máxima. E nós precisamos arrumar um tempo. Não importa o tempo, se é de manhã, se é de madrugada, se é à tarde, se é ao meio-dia, se é à noite, mas nós devemos ter um lugar para estar na presença de Deus e dedicarmos um tempo para meditarmos na palavra do nosso Deus. O hino 131 do nosso cenário diz assim: para seres santo, tempo hás de tomar, com o grande mestre, seu livro estudar. Para seres puro, tempo hás de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente estar. Né? Então, nós precisamos estar em secreto, na presença de Deus, dispensando tempo na sua presença, para que a gente possa crescer no relacionamento com Ele e ser transformado pelo convívio da pessoa de Jesus por meio da meditação na sua palavra. Né? Então, nós vamos verificar que vida com Deus tem a ver com você e Deus, em particular. Né? E, obviamente, que a nossa vida pública, como cristãos, deve ser uma expressão sincera daquilo que nós fazemos em secreto na presença do nosso Deus. É uma continuidade da nossa vida. Há um terceiro aspecto, que é a questão de metas. Né? Estabeleça uma meta pessoal de leitura regular e escolha um método. Irmãos, eu costumo dizer, a gente não tem a obrigação de ler a Bíblia toda em um ano. Às vezes as pessoas ficam obcecadas com essa ideia. Eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. E, às vezes, nesse afã, ele acaba desperdiçando a oportunidade, porque ele faz mecanicamente e sem parar para meditar e refletir e se alimentar devocionalmente das Escrituras, como nós falamos. O importante é que o ano todo, todos os dias, nós leamos a palavra de Deus. Isso que é importante. Então, a gente pode estabelecer uma meta. Né? Esse ano eu vou meditar no livro dos Salmos e ficar um ano nos Salmos, sem pressa, vagarosamente, mas alimentando-se da palavra. A gente tem que ler a Bíblia com proveito o ano todo. Esse é o segredo. Né? E nós podemos usar alguns métodos para ler a Bíblia. Nós podemos usar um método de leitura linear. O que eu chamo de método de leitura linear? Eu pego de Gênesis e vou em direção a Apocalipse, nessa sequência. Começo lendo Gênesis e vou na sequência. Você também pode fazer uma leitura que eu denomino de multidirecional. Ou seja, eu vou escolher livros
da Bíblia a qual eu vou me dedicar tempo. Eu vou ali escolher. Por exemplo, esse ano, por exemplo, mês de janeiro e fevereiro, eu estive lendo Atos. Depois eu comecei a ler o livro de Neemias e agora já estou lendo o livro de Josué. Eu estou fazendo essa leitura multidirecional, separando livros para que eu possa ler, né? Você pode fazer isso também. Eu vou estudar os profetas esse semestre, vai na sequência. Então, você pode selecionar os textos. Ou você pode usar uma leitura orientada, isso é muito comum. E a gente tem muitos planos de leitura. As Bíblias, geralmente, na última contracapa, lá trazem um plano de leitura que você pode seguir sequencialmente, principalmente para aqueles que têm maior dificuldade de seguir aí um propósito na leitura da Bíblia, facilita, porque dá uma orientação mais firme e específica, né? Então, a gente precisa estabelecer metas. Então, eu tenho que ter um lugar, eu preciso ter tempo para estar na presença de Deus e meditar na sua palavra, e eu preciso também estabelecer metas naquilo que eu pretendo aprender da palavra de Deus, né? Além disso, eu preciso também desenvolver habilidades de estudo, né? Então, para conhecer a Escritura em profundidade, é preciso não apenas ler, mas estudar a palavra de Deus. O estudo eficiente da Bíblia compreende o desenvolvimento de 3 habilidades. Quais habilidades? Primeira delas, a observação. Na observação, o cristão, ele busca compreender o que o texto está dizendo. O que o autor que escreveu aquilo está querendo dizer? O que ele está falando ali? Tendo feito essa observação de compreender o que o autor disse, você vai interpretar, ou seja, você busca compreender o que o texto significa. O que ele quis dizer com aquilo que ele disse. Né? É essa a questão. Eu preciso entender. O que ele estava querendo transmitir com aquilo que ele afirmou, com as colocações que ele fez. Então, eu preciso interpretar esse texto que foi dito para entender o seu significado. E o terceiro elemento é que, tendo eu entendido e compreendido o que o autor disse e o que ele quis dizer com aquilo que ele disse, eu vou buscar agora compreender como aquele texto é útil para a minha vida prática. E eu chamo isso de aplicação. E, na verdade, o pregador, quando ele expõe a palavra de Deus, é essa a obrigação dele. Né? Ele observa o texto, interpreta o texto, e depois ele aplica o texto na vida do crente de uma maneira geral, e é isso que nós devemos fazer também em particular. Então, é importante que dentro disso nós também façamos algumas perguntas ao texto. Quem? Quem é que está falando? Quem é que está fazendo? Para quem essa pessoa está falando? Ou a respeito de quem? Quais são os principais personagens do texto? Uma outra questão, o quê? Qual é o assunto, o enfoque do livro ou do texto em particular? Do que trata aquele capítulo? Qual que é a doutrina que está sendo transmitida, que está sendo ensinada aqui nesta passagem? Onde é que aconteceu esse fato? Em que contexto está situado aquilo que foi dito ou o relato, né? Então, a gente precisa estar atentos a esses aspectos para que a gente possa entender o que foi dito e o que ele quis dizer com o que ele disse, para depois aplicar, né?
Também a questão do quando, né? Quando é que foi escrito? Em que momento da história ele escreveu? Né? Por que ele escreveu? São observações que nós devemos fazer para que a gente possa ter um melhor proveito do estudo da palavra de Deus. Né? Então, para concluir, nós devemos lembrar que é bem-aventurado aquele que persevera na palavra. Ele torna a leitura, o estudo, a compreensão das verdades bíblicas, ela torna-nos sábios, orientando, iluminando o nosso caminho a um viver que de fato agrade a Deus. Então, nós temos que permitir que Deus trabalhe conosco por meio desta palavra. Então, a mensagem de Jesus, ela precisa ser vivida e praticada. Então, a obediência está intimamente relacionada ao discipulado. Nós já vimos anteriormente, vós sois os meus discípulos, se vocês permanecerdes na minha palavra. Então, como discípulos, nós devemos ler, devemos meditar na palavra e torná-la parte integrante da nossa vida. É isto que Tiago nos diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Jesus, ele nos ensina que sábio é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. E esse homem que age assim, ele é comparável ao construtor que edifica a sua casa na rocha. Então, a grande questão, irmãos, e a pergunta que fica é: como é que você tem edificado a sua vida? Né? Desde o dia que você conheceu a Cristo, o que é que tem sido transformado na sua vida? Quais as mudanças que já ocorreram? Quais as mudanças que precisam ocorrer? Como é que você tem trabalhado o seu cristianismo, a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus? Que nós possamos meditar sobre isto, irmãos, e vivermos uma vida que de fato glorifique e honre ao nosso Deus. E realmente Deus nos abençoe e nos capacite a ler e estudar a sua palavra para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos, então, nesse momento, ter uma palavra de oração, encerrando o nosso estudo bíblico. Eu vou pedir para que a nossa irmã Regina nos dirija a Deus nessa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, tudo, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender a Tua santa e bendita palavra, Senhor, e que nós tenhamos o prazer de meditar na Tua palavra todos os dias, Senhor, estar na Tua presença, buscando, Senhor, através da palavra e colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós temos que caminhar com o Senhor, Pai. Que nós possamos ter prazer em estudar a Tua palavra e vivê-la, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo, muito obrigada pela vida do nosso pastor e por todos os irmãos que estão presentes, Senhor, mesmo à distância. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Foi muito bom poder estar com vocês aqui. Amém. É sempre muito proveitoso, né? É sim. Mesmo de longe é muito bom, né? É verdade, verdade. Então, se Deus quiser, ainda a gente se encontra no domingo, presencialmente, e depois a gente vai ver como vai ficar, né? Deus abençoe amanhã, viu, Wesley? E corra tudo bem lá, tá? Vamos estar orando. Amém. A consulta, se tudo der certo, a consulta é quinta-feira que vem. Certo. A consulta dela. Amanhã é só o exame. Vamos ver se vai continuar, né? Amanhã fazer os exames ficam prontos e a gente leva para o médico na consulta já pré-agendada para quinta-feira. Que bom. Deus abençoe aí. Irmãos, algum aviso que vocês queiram dar? Amém. Sábado tem plenária da SAFES, 3 horas, né? Tá? De pé lá, plenária lá.
Então, tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso. Olha quem veio, olha quem está chegando, olha quem está chegando. Olá, Rebeca! Ai, Querida. essa Rebeca. Oi, Rebeca. Oi, Rebequinha.